Oi, gente! Estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e dessa vez nós vamos falar da comparação e da equivalência de frações. Vamos lá? Vocês sabiam que a gente pode ter frações com números diferentes, mas elas representarem a mesma quantidade? Vamos ver alguns exemplos. Vejam aqui, ó. Eu tenho esse retângulo inteiro, foi dividido em 6 partes, tá? E foram pintados 2 partes dessa. E aqui foi dividido em 8 partes e foram pintadas 4 partes. A gente observa que 4/8 corresponde à metade do que foi pintado. E 2/6 é menor que a metade. Mas e se eu pintasse mais 1/6? Eu teria pintado a mesma coisa? Teria, seria a metade. A fração desta figura que corresponderia à metade seria 3/6. E aqui 4/8. 4/8 e 3/6 são 2 maneiras de representar a mesma quantidade. Vamos ver outros exemplos aqui. A questão do livro. Aqui o menino diz assim: eu já li 1/2 do livro. 1/2 significa que ele pegou o livro, dividiu o número de páginas, por exemplo, em 2 partes e leu uma delas, metade do livro. A menina está falando: eu já li 2/4 do livro. A menina pensou diferente. Ela pegou o livro todo, dividiu em 4 partes e leu 2 delas. Quem será que leu uma parte maior do livro? Na verdade, os 2 leram a mesma quantidade. Você pode observar pela figura, porque o retângulo foi dividido aqui em 2 partes e aqui foi pintada uma. E aqui ele foi dividido em 2 partes, mais 2 partes, 4 partes. E 2 foram pintadas, mas visualmente a gente vê que são partes do mesmo tamanho. Então a fração 1/2 e a fração 2/4 são frações que representam a mesma quantidade. Elas se chamam frações equivalentes, valem a mesma coisa. Vamos então agora observar algumas representações. A gente já falou anteriormente que a gente pode usar uma reta para representar frações. Olhem aqui, esse pedaço aqui de reta tem o mesmo tamanho em todas as figuras. Na primeira figura foi dividido em 2 partes iguais e aqui, se a gente pensar, se eu viesse caminhando aqui, eu chegaria na primeira parte e depois, para completar tudo, essa era a segunda parte. Então, o percurso daqui até aqui representa 1/2 do percurso total. E se eu tivesse feito o percurso nessa linha aqui? Essa linha, que é do mesmo tamanho daquela, em vez de ser dividida em 2 partes, foi dividida em 4 partes. 4 partes iguais. Se eu saísse daqui e fosse seguindo o percurso, aqui eu passo na primeira e aqui eu chego na segunda. Então, essa parte do percurso corresponde a 2/4, porque eu percorri 2 partes das 4 em que o percurso foi dividido. Na terceira linha, o percurso foi dividido em 6 partes. E quando eu chego exatamente no meio, eu percorri 3. Então, a fração correspondente a essa parte do percurso é 3/6. Mais um exemplo, dessa vez dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E quando eu chego aqui na metade do caminho, eu percorri 4/8 do percurso. E aqui na última foi dividido em 10 partes. E aqui no meio eu percorri 5 décimos. O que você pode dizer das frações 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 e 5 décimos? São frações equivalentes. Em todas as situações, elas representam a metade do caminho. Então, elas são frações equivalentes a 1/2. Todas essas frações representam metade e assim por diante. Então, se eu for falar
de uma medida, qualquer uma dessas frações está correta para representar a medida que equivale à metade. Agora vamos ver aqui, ó. Observe a sequência de frações equivalentes acima e escreva 3 frações equivalentes a 1/3, 1/4 e 1/5, tá? Vejam como é que foi construída essa sequência. O número foi 2 foi multiplicado por 2 para ter o 4. E o numerador também foi multiplicado por 2. Eu dobrei aqui o numerador e dobrei o denominador. Da fração 1/2 para a fração 3/6, eu multipliquei tanto o numerador como o denominador por 3. Será que eu posso usar isso para criar outras frações equivalentes a 1/3, 1/4 e 1/5? Então, as frações que eu quero encontrar equivalentes são equivalentes a 1/3, 1/4 e 1/5. Então, vamos aprender como encontrar uma fração equivalente, tá? Eu vou multiplicar o denominador por 2, um número que eu escolhi. Mas o número que eu multipliquei no denominador, eu tenho que multiplicar no numerador também. Então, a fração 2/6 é equivalente à fração 1/3. Vamos ver se isso é verdade? Eu só vou fazer o exemplo nesse aqui. Eu vou dividir em 3 partes iguais e vou pintar 1/3. Pintei 1/3. Agora eu vou dividir a mesma figura em 6 partes iguais. Quantas partes estão pintadas? 2. Então, aqui está pintado 2/6. Antes de eu fazer essa divisão, estava pintado 1/3. Eu mudei a quantidade, a parte que eu pintei? Não. Continua sendo o mesmo tamanho. Então, a fração 1/3 é equivalente a 2/6. Eu vou usar a mesma regra para criar mais uma. Eu vou multiplicar o 3 ali, agora em vez de multiplicar por 2, eu vou multiplicar por 3. Então, eu vou ter 9. Claro que eu também tenho que multiplicar o 1 do numerador por 3. Então, eu vou ter 3/9. A fração 3/9 é equivalente à fração 2/6 e é equivalente à fração 1/3. Que outro número? Agora eu vou multiplicar por um número bem maior. Eu vou multiplicar por 10. 3 vezes 10 é 30. E 1 vezes 10 é 10. A fração 10/30 também é equivalente à fração 1/3. E assim a gente pode criar muitas outras frações equivalentes. Agora vamos na fração 1/4. Será que a gente pode usar a mesma regra? Eu vou multiplicar por 2 no denominador e por 2 no numerador. E para vocês não desconfiarem de mim, eu vou desenhar aqui uma figura e mostrar que a fração 1/4 é equivalente à fração 2/8. Eu vou dividir aqui em 4 partes iguais e vou pintar uma delas. Então, aqui eu representei e pintei a fração 1/4. Se eu dividir a figura em 8 partes iguais, podem contar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quantas partes foram pintadas? Dessas 8, 2. Mudou a quantidade que eu pintei? Eu usei de novo o pincel para pintar? Não. Então, 2/8 é equivalente a 1/4. Outras frações equivalentes a 1/4. Eu vou de cara multiplicar por 10. Eu gostei de multiplicar por 10. 4 vezes 10, 40 e 1 vezes 10, 10. Que outro número? Eu vou multiplicar por 11. 4 vezes 11, 44 e 1 vezes 11, 11. Vocês podem escolher qualquer número que vocês queiram multiplicar o numerador e o denominador, mas tem que ser o mesmo número para que a fração que vocês criaram seja equivalente à primeira. E por fim aqui, a fração 1/5. Essa eu não vou desenhar.
Eu vou aqui, por exemplo, multiplicar o 5 por 3. 5 vezes 3, 15. E 1 vezes 3, 3. Que outro número eu posso multiplicar? Vou multiplicar por 4. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 1, 4. Mais um exemplo, vou multiplicar por 100. 5 vezes 100, 500. E 1 vezes 100, 100. Todas essas frações aqui são equivalentes. Agora, vamos escrever a fração que cada figura está representando, tá? Então, nós vamos considerar a parte do bolo que ainda está lá, tá? Não vamos considerar a parte do bolo que foi retirada. Esse bolo aí foi dividido em 8 partes iguais. Então, na primeira figura, das 8 partes, eu tenho 7 ainda que não foram comidas. Então, a fração 7/8. Segunda figura do bolo, ele também está dividido em 8 partes e ainda sobra uma. E a terceira figura do bolo? Bom, eu posso representar também, eram 8 fatias e ainda tem 4. Mas eu tenho a metade do bolo. Então, outra maneira poderia ser a fração 1/2, porque ela é equivalente. Então, aqui também está certo usar a fração 1/2. Na barra de chocolate, ela está dividida em 4 partes e a parte que ainda está aí é uma. Então, é a fração 1/4. No segundo chocolate, em quantas partes ele está dividido? Ele está dividido em 2 partes e uma delas ainda está lá, 1/2. E no terceiro, está dividido em 3 partes e uma delas ainda está lá. Agora, aqui nessa do 1/2, eu também poderia ter usado a fração 2/4, porque parece que cada partezinha dessa aqui é 1/4 do chocolate. Então, a fração 2/4 é equivalente a 1/2. Eu também poderia ter usado ela para representar aqui 1/2. E por fim, na pizza aqui, ela está dividida em 4 partes e ainda tem 2 aqui. Mas eu também poderia ter usado a fração 1/2, porque metade da pizza ainda está aí. Aqui eu tenho a pizza dividida em 6 partes e ainda tem 4 aqui. E talvez alguém considere cada 2 fatias uma parte, a fração equivalente aqui é 2/3. Também dava para representar essa quantidade com a fração 2/3. E por fim, essa pizza aqui está dividida em 8 partes e ainda tem 3. Assim, nós vimos hoje que temos frações que são equivalentes. Elas são compostas por números diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Até a próxima aula.